Você tem interesse na produção de mapas temáticos? Se a sua resposta é sim, você precisa assistir esse vídeo até o final, pois o que eu vou explicar tem tudo a ver com esse assunto. Seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo, eu sou Anderson Medeiros, fundador da ClickGel, e nessa aula eu vou explicar para você o passo a passo necessário para você realizar um procedimento que é fundamental para a geração de mapas temáticos. Eu vou mostrar para você como fazer a integração, a união entre uma tabela de dados alfanuméricos com a sua base cartográfica, para que assim você possa gerar os seus mapas temáticos. Então, desde já, quero convidar você que ainda não é inscrito a inscrever-se aqui no nosso canal e ativar as notificações para ser avisado quando nós publicarmos novos vídeos aqui na plataforma. E olha que nós estamos publicando regularmente uma tonelada de conteúdo para quem é interessado em produção de mapas, geoprocessamento e geotecnologias em geral. Além disso, se você gostar dessa aula, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar sem moderação para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Olha só, esse vídeo aqui, na verdade, ele é uma grande atualização de um dos primeiros vídeos que nós publicamos aqui no canal, ainda lá no ano de 2013. Nessa aula nós vamos ensinar algo que é fundamental realmente para você criar um mapa temático. Pois grave bem isso, para você montar um mapa temático usando um software de geoprocessamento, como é o caso do QGIS, você precisa ter duas coisas. A primeira delas é a sua base cartográfica e a segunda é um conjunto de dados alfanuméricos que precisam estar integrados com essa base cartográfica. Para ficar mais claro o que eu quero dizer com isso, imagine a seguinte situação envolvendo esses dados que estão aí na tela, que por sinal serão os mesmos dados que nós utilizamos lá na primeira versão desse vídeo, só que agora vamos detalhar ainda mais o procedimento. Olha só, imagine que você estava trabalhando com essa base cartográfica que você está visualizando e alguém passa para você a seguinte demanda. Diz assim: fulano, olha, eu quero que você pegue essa base cartográfica e você gere um mapa temático qualitativo, onde eu quero cada uma dessas quadras em cores diferentes de acordo com o nome do bairro ao qual ela pertence. Entendeu a ideia? Em vez de você ter todas as quadras com uma única cor, como é o caso que você está vendo aqui em um tom de verde, a pessoa que lhe passou a demanda quer que cada uma das quadras fique com cores diferentes de acordo com o bairro onde ela está inserida. Como eu falei agora há pouco, para nós gerarmos um mapa temático, eu preciso ter duas coisas. A primeira delas é a base cartográfica, está aqui na minha frente, eu tenho. Mas e os dados alfanuméricos? Se eu for com o botão direito aqui na camada vetorial e eu escolher a opção Abrir tabela de atributos, eu vou perceber que nessa tabela específica eu só tenho aqui três colunas. A coluna ID, a coluna QD antes e a coluna QD atual. Não tem aqui nenhuma coluna, nenhum campo da tabela que tenha informação do nome do bairro. Sendo assim, com essas informações que eu tenho aqui na minha tabela, eu não consigo gerar o meu mapa temático, pois eu preciso ter a base cartográfica, tenho aqui, mas eu também preciso ter o dado alfanumérico. Então, como é que eu posso solucionar esse problema? Se eu tiver a informação do nome dos bairros aos quais pertencem essas quadras, eu posso importar ou integrar ou unir, se você preferir falar assim, esses dados com essa minha tabela e aí sim gerar um mapa temático. Vamos imaginar que você tenha uma outra tabela no seu computador ou que você tenha acesso de alguma outra maneira que tenha a informação dos bairros aos quais essas quadras pertencem. Como é que você pode fazer a união desses dois arquivos para aí sim gerar o seu mapa temático? Vamos mostrar isso a partir de agora. Mas antes, é importante que você entenda que existem pré-requisitos para você poder fazer essa união. Dá uma olhada na pasta que eu tenho aqui no meu computador com um arquivo que eu vou querer importar para o QGIS e aí fazer essa união. Olha só, nessa pasta você tem aqui um arquivo chamado dados_extra.dbf. Está aqui no formato DBF, mas poderia ser, sem nenhum problema, um arquivo XLS, um XLSX, funcionaria da mesma forma. Nessa tabela aqui, nós temos a informação do nome dos bairros que nós queremos que apareçam em cores diferentes no meu mapa temático. O primeiro passo é eu carregar essa minha tabela para o projeto do QGIS. E a forma mais fácil de fazer isso é simplesmente clicando no arquivo e arrastando
aqui para o meu painel de camadas, como eu estou fazendo agora. Soltei e ele já carregou aqui a camada do arquivo dados_extra, o mesmo arquivo que estava aqui na minha pasta no meu computador. Vou fechar inclusive aqui essa pasta para mostrar para vocês um detalhe interessante. Se eu agora for querer abrir essa tabela dos dados extra, eu vou abrir da mesma forma como eu abri da tabela das quadras. Eu vou clicar com o botão direito e vou escolher a opção Abrir tabela de atributos. Vou colocar aqui as duas tabelas lado a lado para você entender uma explicação importante sobre elas. Olha só, você tem aqui primeiramente à esquerda a tabela dos dados extra, que é a tabela que eu adicionei agora ao QGIS, que tem informação do nome dos bairros. E tenho aqui a tabela que eu mostrei lá no início para vocês, que é da nossa camada das quadras. O nosso objetivo é que essa informação do nome dos bairros seja importada para uma coluna aqui na camada das quadras. Para isso, pessoal, existem alguns pré-requisitos. Eu preciso atender alguns critérios para que eu possa unir essas duas tabelas. Não é qualquer tabela que você consegue juntar com a sua base cartográfica. Qual é, então, o requisito básico para unir duas tabelas? Dá uma olhada só. Note que em ambas as tabelas eu tenho colunas que são numéricas. Eu tenho essa coluna aqui, código, que se você fosse olhar em detalhes, ela é uma sequência numérica que vai de 0 até 378. Ou seja, são 379 registros, linhas da tabela. O mesmo acontece aqui na tabela das quadras, onde você tem a coluna ID, que vai de 0 até 378. Ou seja, mais uma vez, 379 linhas. Mas o critério que é a ser atendido não é nem que elas tenham a mesma quantidade de linhas, mas sim que você tenha entre as duas tabelas colunas com o mesmo conteúdo. Colunas com o mesmo conteúdo. Mesmo aqui a coluna se chamando código e aqui a coluna se chamando ID, elas tendo nomes diferentes, não tem problema se elas têm o mesmo conteúdo, que nesse caso aqui são colunas que têm a sequência numérica de 0 até 378. Logicamente, esses números não se repetem e nós estamos assumindo aqui, por exemplo, que o número que aqui aparece como 61 corresponde à mesma feição que aqui na coluna ID é o ID 61. Que a coluna que aqui na quadras bairros aparece, por exemplo, com o ID 7, corresponde ao mesmo polígono, à mesma feição ao qual se refere na coluna código o que estiver com o código 7. Ou seja, são identificadores que não se repetem. Alguns detalhes importantes sobre isso. Já ficou claro para você que para unirmos duas tabelas, uma tabela que estava externa com a tabela da base cartográfica, você precisa ter duas colunas de mesmo conteúdo. Mas é importante lembrar que essas duas colunas elas também têm que seguir alguns padrões. Por exemplo, se você for utilizar dados do tipo texto, você pode esquentar a cabeça, você pode ter problemas. Porque olha só, se você utiliza dados do tipo texto, pode acontecer de as mesmas palavras, estando em uma coluna e na outra, sejam interpretadas pelo programa como coisas diferentes. Vou dar um exemplo. Se a coluna for o nome de uma pessoa, pode ser que em uma coluna o nome de alguém esteja como José João da Silva. Tudo escrito em caixa alta, em letras maiúsculas e sem acento. Já na outra tabela, você tem José João da Silva, só que está apenas com as letras iniciais em maiúscula e com o acento. Embora seja a mesma pessoa, o QGIS não vai interpretar como sendo o mesmo conteúdo por conta dessas diferenças na representação daquele dado. Isso é muito fácil de acontecer com dados textuais. Sem contar que, além de maiúsculas e minúsculas e a questão de acentos, pode ter problemas quando você tem espaços a mais ou a menos entre as palavras e também porque dados textuais, muito facilmente, não são identificadores únicos. Como assim um identificador único? Pense só, uma vez eu vi um caso assim bem absurdo, vamos usar essa palavra, quando alguém queria usar como campo de união o nome da mãe da pessoa. Era o nome de uma mãe. O nome das mães seria a base para unir as tabelas. Mas será que isso dá certo? Não. Lembre que eu acabei de falar. Para você unir esses campos de mesmo conteúdo,
tem de ser campos que tenham um identificador único. E como você sabe, mãe não é um identificador único. Afinal, mais de uma pessoa pode ter a mesma mãe, ou seja, uma mãe pode ser mãe de mais de uma pessoa. Sendo assim, não recomendamos que você use dados textuais. Dê preferência a usar dados numéricos, colunas com dados numéricos. Até porque dados numéricos eles não possuem espaço, não possuem diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas. Além disso, não possuem acentos. Sendo assim, campos numéricos são mais adequados. Mas, entretanto, porém, lembre-se sempre do critério de ser um campo identificador único, um campo que não se repita. Vamos pegar um exemplo se você fosse unir dados de pessoas. Nós sabemos que aqui no Brasil, por exemplo, em teoria, todas as pessoas devem ter o documento chamado de RG, que é o seu registro geral, que nós chamamos geralmente de identidade. Será que o número do RG seria uma boa opção para você fazer a união de tabelas por ser um dado numérico, por supostamente ser um identificador único? A resposta é que não. Por que não? Porque o número do RG, na verdade, o número em si mesmo não é um identificador único. Os números se repetem de estado para estado. Por exemplo, em um estado com a população menor do que outro, é quase certo que as pessoas desse estado menor vão encontrar pessoas no outro estado que tem uma população maior que tem o mesmo número de RG. Por exemplo, eu moro no estado da Paraíba. Muito provavelmente, alguém lá no estado de São Paulo tem um número de RG igual ao meu. O que diferencia de uma pessoa para outra é apenas o órgão expedidor, mas o número em si pode acontecer de repetir. Mas pense ainda em uma outra característica relacionada com o código do RG, por que ele não é uma boa opção para você usar o campo de união. O RG de uma pessoa pode mudar. Sabia disso? Se você tirou o seu RG em um determinado estado onde você nasceu e depois você se muda para um outro estado e por alguma razão você tira uma segunda via lá, essa segunda via do seu RG vai ter uma nova numeração. Isso acontece, por exemplo, nos casos de alguém que nasceu em um determinado estado e tirou o RG quando era solteiro. Só que quando foi casar, se mudou para um outro estado, mudou o nome para o nome de casado, trocou o sobrenome, e lá no outro estado trocou o documento de RG, fez uma segunda via para atualizar o nome. Quando ele tirou o RG em outro estado, muda-se o número, muda-se a numeração. Então o RG definitivamente é um exemplo de número que não deve ser usado para fazer a união de campos. Então que campo poderia ser usado como exemplo para unir dados de pessoas? Apenas para exemplificar aqui. Podemos usar, por exemplo, o dado do CPF, pois, em teoria, o CPF não se repete. Mesmo que a pessoa se mude de estado e tire uma segunda via, mesmo que a pessoa se case, mude de nome ou mesmo de sexo, ela continua tendo o mesmo número de CPF, o mesmo número de cadastro de pessoa física. Então fica a dica para vocês. No caso de municípios de um estado, aí todo município brasileiro tem o geocódigo do IBGE, que é um campo que você pode usar para fazer a união, que é amplamente usado em diversas instituições. Entendido isso, fica claro então como é que você escolhe quais campos podem ser utilizados para fazer a união de tabelas. Agora sim chegou o momento de colocarmos a mão na massa e fazermos a tão desejada união de tabelas no QGIS. Para isso eu vou fechar essas duas tabelas e eu vou acessar as propriedades da camada Quadras Bairros. Vou clicar com o botão direito e acessar Propriedades. Aqui eu vou escolher a aba Uniões, essa aba aqui, ó, Uniões. Depois disso, aqui embaixo, eu vou clicar nesse botão verde, que é um sinal de adição, e vou conferir o que está indicado aqui. Unir camada, no caso eu vou unir a camada Quadras Bairros com a camada Dados Extra. Vou unir quais campos? Aí você tem que dizer quais campos vão ser vinculados. Vai ser o campo código da tabela Dados Extra com o campo alvo, que é o campo ID, da minha camada das quadras. Dois detalhes interessantes ainda nessa janela é que você tem aqui a opção, se você tiver várias colunas, você pode escolher quais campos serão unidos, você pode escolher apenas alguns, caso alguns não sejam do seu interesse, e você também tem a opção de personalizar o prefixo do nome do campo.
pois vai aparecer o nome da tabela original na união, como você vai poder perceber daqui a pouco. Nós vamos comentar sobre isso. Não vou mudar essas opções padrão, vou deixar do jeito que estão aqui e vou clicar em OK. Veja que a união, o join das camadas foi criado. Vou clicar em aplicar. Clico em OK. E agora, se eu for abrir a tabela de atributos da camada quadras bairros, olha o que vai acontecer. Ó. Abrir tabela. Aqui na minha tabela eu tenho aquelas 3 colunas originais e a coluna dos bairros está aqui disponível para mim. Olha só, ele não importa a coluna código porque ele já percebeu pelas informações que nós fornecemos naquela janela da união que é o mesmo campo do ID. Então ele não vai adicionar. E eu tenho agora a minha coluna com o nome dos bairros, que vai permitir com que eu faça os meus mapas temáticos. Mas olha só algumas observações importantes. Nesse nosso exemplo, ambas as tabelas tinham a mesma quantidade de linhas. Caso elas tivessem quantidades diferentes, aí o programa ia procurar unir as linhas congruentes. Caso uma tivesse mais do que outra, então ele iria procurar unir aquelas que estavam atendendo ao critério de terem o mesmo conteúdo, de relacionar as linhas correspondentes. Além disso, eu não posso deixar de comentar sobre o nome que ficou aqui na coluna. Note que ficou dados, underline extra, underline bairro. Se você já assistiu outras aulas aqui do canal, talvez já tenha visto a explicação que eu já dei, inclusive algumas vezes, de que o Shapefile tem como uma de suas limitações só suportar no máximo 10 caracteres no nome da coluna. Só que esse nome aqui da coluna superou em muito 10 caracteres. Quando a gente salvar essas alterações dessa tabela, ele iria cortar o nome da coluna para ficar no máximo aqui até o 10º caractere. Que nesse caso ele iria cortar da letra A para frente e ficar apenas dados underline estri. Então temos que ficar atentos a esse detalhe. Então o que é que eu recomendo para você? Eu vou dar aqui uma dica extra, onde eu vou criar uma nova coluna com a quantidade adequada de caracteres no nome e vou ter o mesmo conteúdo dessa coluna do dados extra bairro. Eu vou colocar a camada em edição, vou vir na calculadora de campos e nessa calculadora de campos vou fazer uma operação bem simples. Olha só, nome do novo campo, eu vou colocar o nome do campo bairros, vai ser do tipo texto, comprimento do campo de saída eu vou colocar aqui 25. E agora eu vou vir aqui em campos e valores e vou dar um duplo clique onde tem essa camada do join, dados extra bairro. Vou dar aqui um duplo clique e apareceu aqui na minha expressão. O que isso aqui quer dizer? Eu vou criar uma nova coluna chamada bairros, que vai ter exatamente o mesmo conteúdo da coluna dados extra bairro, só que respeitando a quantidade de número de caracteres do nome da coluna. Eu vou clicar em OK e olha só, criei aqui a coluna bairros. Eu vou inclusive agora tirar aqui da edição, vou salvar as alterações e eu vou fechar a tabela. Note que agora eu vou remover do meu projeto a tabela dados extra, com o botão direito, remover camada. Vou remover e vou abrir agora a tabela das quadras bairros. Olha só como é que vai estar agora. Sumiu aquela coluna que estava com o nome de dados underline extra underline bairros, porque eu removi a tabela original aqui do meu projeto, mas fiquei com a minha tabelinha com o nome certo dos bairros. Gostou dessa dica? Você acabou de fazer a união, pois agora você tem a sua base cartográfica e o seu conjunto de dados alfanuméricos aqui na tabela. Você pode gerar o seu mapa temático. E como é que você faz isso? Só relembrando brevemente, botão direito, propriedades da camada e aqui na aba simbologia você escolhe a opção categorizado, escolhe a coluna dos bairros e pode então classificar e gerar a aplicação em cada bairro tendo a sua cor diferente. Nosso objetivo nessa aula não é detalhar sobre a criação do mapa temático, mas sim ensinar o join. Detalhamento sobre essa função dos mapas categorizados fica para um outro vídeo. E aí, o que você achou dessa nossa dica de hoje? Conseguiu entender a importância e o potencial de aplicação da criação do join para unir dados tabulares com a sua base cartográfica? Em caso de dúvidas, deixa aqui embaixo o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like para divulgar esse vídeo. E claro, quero convidar você para entrar na nossa lista de transmissão, onde nós informamos você no nosso canal sempre que nós publicarmos um novo conteúdo.
aqui na plataforma, no nosso site ou também nas nossas redes sociais. É isso aí, pessoal. Vejo você então na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo.